Olá, vestibulando. Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o sistema feudal e a chamada crise do feudalismo, a Baixa Idade Média. Preste atenção nessa gravura, retratando o cotidiano medieval. Uma sociedade que vai ter como atividade econômica principal a agricultura. Uma agricultura autossuficiente, quer dizer, voltada para o consumo e com trocas naturais. Entenda que por trocas naturais não estamos aqui eliminando as trocas monetárias. As trocas monetárias existiram, mas de pouca circulação, apenas para o comércio a longa distância. Por exemplo, para conseguir o sal, ou a pimenta, ou o cravo. Mas localmente, internamente, as trocas no sistema feudal serão naturais, produto por produto. O poder político na sociedade feudal será um poder descentralizado, fragmentado. Isso porque a posse da terra é que dá o poder político ao seu proprietário. Preste atenção neste quadro. Feudalismo, economia agrária autossuficiente, com trocas naturais, poder político descentralizado, uma sociedade estamental e o trabalho servil. Sociedade estamental, o que vem a ser isso? É uma sociedade dividida em grupos, em camadas, em estados, estamentos. E cada grupo, cada estamento, possui seus privilégios ou não. Para melhor visualização, preste atenção neste quadro. Aí está, primeiro estado, formado pelo clero, segundo estado, composto pela nobreza, terceiro estado, formado pelos trabalhadores. Quer dizer, o privilégio do primeiro estado era a oração, rezar. O privilégio do segundo estado, as decisões políticas e a prática da guerra. E cabia ao terceiro estado sustentar o primeiro e o segundo. Dentro dessa sociedade estamental vão se estabelecer inter-relações. Relações entre os senhores feudais, relações entre a nobreza, feudo-vassálicas, e inter-relação da nobreza com o terceiro estado, o chamado trabalho servil. Pelas relações feudo-vassálicas, nós vamos analisar melhor, observando este quadro. A terra é o benefício. Aquele que faz a doação do benefício chama-se suzerano. Aquele que recebe o benefício chama-se vassalo. Lembre-se, a posse da terra dá o poder político. Então, em tese, o suzerano, ao conceder uma terra que antes lhe pertencia a um outro senhor, ele está perdendo poder político. Mas, em troca, o vassalo, que é o recebedor do benefício, que é o recebedor da terra, em troca, ele deve prestação de serviço militar ao suzerano. Relação feudo-vassálica. A outra inter-relação está relacionada à servidão. O servo é um tipo de mão de obra em meio caminho entre a escravidão e o trabalho assalariado. Ele não é assalariado, pois não recebe nada, mas também não é escravo, porque ele é juridicamente livre. Ele é dono, ele tem as suas ferramentas, ele não pode ser vendido e nem maltratado. No entanto, o servo está preso à terra e é da exploração do servo, e é da exploração da produção que o servo tira da terra que o senhor feudal, que a nobreza medieval tira os seus rendimentos. As obrigações feudais principais eram 3. Preste atenção neste quadro. As obrigações feudais: corvéia, talha, banalidades. Corvéia consistia no trabalho que o servo era obrigado a realizar nas chamadas terras do senhor feudal. Alguns dias da semana, normalmente 5,
todo o trabalho, toda a produção realizada pelo servo nas terras do senhor eram de exclusividade do senhor feudal. Corvéia. Talha, o servo, ele estava preso a um lote de terra cedido pelo senhor feudal. A talha é a obrigação feudal que o servo deve ao senhor dessa terra. 50%, a metade do que foi produzido pelo servo na terra cedida pelo senhor, 50% é dele, 50% ele entrega ao senhor feudal. Talha. Banalidades é pagamento que o servo faz pelo uso do forno para fazer o pão, uso do moinho para moer o trigo, uso de estradas, o famoso pedágio. Além dessas relações entre senhor feudal e servo ou entre senhores feudais, nós vamos ter um componente no sistema feudal muito importante. Preste atenção nesta gravura. Já percebeu que vamos falar agora da igreja cristã, a igreja medieval, que será a principal instituição da Idade Média, com enorme poder econômico, enorme prestígio social e enorme poder político. Haja vista que a Igreja Católica será a principal proprietária de terras da Europa medieval. E essa igreja vai se fazer presente em todos os momentos da vida de um homem da Idade Média, desde o batismo até a extrema-unção. Preste atenção neste quadro. Clero secular. Clero secular é aquela parte da igreja em contato com os fiéis, composto por alto clero, papa, bispo, abade, a cúpula dirigente. Baixo clero, que está mais em contato com os fiéis, é o padre, o vigário. E clero regular, mosteiros. Por clero regular, entenda-se aquela parte do clero que não está em contato com os fiéis. Pelo contrário, ela está isolada, resguardada em mosteiros. São as famosas ordens. A ordem beneditina, a ordem dos carmelitas, a ordem dos franciscanos. E no topo dessa hierarquia, quer seja clero regular ou clero secular, está a figura do Papa. Preste atenção neste quadro. É uma gravura que retrata um burgo, uma cidade medieval. Essas cidades medievais começam a ter uma enorme importância a partir do século XI. O século XI é um século importante para o desenvolvimento da Idade Média. Marca o início da chamada crise do sistema feudal. No primeiro momento, século XI é o século do crescimento populacional, por vários motivos. Primeiro, porque o homem passa a tratar a terra de uma maneira diferente. Ele vai usar um sistema novo de atrelar o animal, ele vai desenvolver a charrua e isso provoca um enorme aumento na produtividade agrícola, contribuindo para o crescimento populacional. As invasões de povos que vinham fora da Europa cessou, contribuindo também para o crescimento populacional. Preste atenção neste quadro. Baixa Idade Média, as inovações técnicas que contribuem para o crescimento populacional, as cruzadas e a reabertura do mar Mediterrâneo. As cruzadas estão também relacionadas a esse crescimento populacional. Embora a Igreja Católica tenha convocado as cruzadas para a libertação da Terra Santa, Jerusalém, que estava sob o controle dos muçulmanos desde o século VII. Mas, na verdade, a Igreja, enquanto grupo dominante, não via com bons olhos esse elevado crescimento populacional, que por melhor que tenham sido as inovações técnicas, sempre vai haver um desequilíbrio entre a produção e a alimentação, gerando a fome. Daí, a Igreja Católica vai exportar a miséria. A primeira cruzada chamou-se Cruzada dos Mendigos. E as cruzadas vão também contribuir para a chamada reabertura do mar Mediterrâneo.
incentivando assim novamente as trocas comerciais entre o Oriente e o Ocidente, caracterizando o chamado renascimento comercial. Preste atenção neste mapa. Estão as principais rotas comerciais mercantis. Ao norte, rota do Mar do Norte e Mar Báltico, controlada pelas cidades alemãs. Ao sul, a rota do Mar Mediterrâneo, controlada pelas cidades italianas. E uma rota terrestre fundamental que vai unir o sul da Europa, as cidades italianas, ao norte da Europa, as cidades alemãs. E nessas rotas terrestres, a principal será a rota da Champagne, onde vai se desenvolver as famosas feiras. O desenvolvimento comercial incentiva o desenvolvimento urbano, surgindo a figura do artesão, o tintureiro, o oleiro, o padeiro, que estarão reunidos em uma instituição, as famosas corporações de ofício, que eram entidades que deveriam regulamentar a produção urbana, dinamizando assim o intercâmbio comercial. O que era produzido na cidade pelo artesão seria utilizado como intercâmbio comercial, dinamizando assim as feiras, dinamizando assim o chamado renascimento comercial e urbano, desenvolvendo uma classe de mercadores muito importante que será a burguesia. Quem vive num burgo é um burguês. E essa classe, a partir do século XIII, com a dinamização das trocas mercantis, vai adquirir um grande prestígio econômico. Preste atenção neste quadro. Crise do século XIV, a famosa trilogia, Guerra dos 100 Anos, Peste Negra e a Fome. Guerra dos 100 Anos, um conflito que, na verdade, vai durar 113 anos, envolvendo França e Inglaterra. A Guerra dos 100 Anos contribui para a crise do sistema feudal ao desorganizar a produção agrícola, aumentando a fome. E a Peste Negra, que é uma epidemia trazida pelos cruzados que, no porão do navio, eram contaminados pela pulga, que transmitia um vírus, uma doença, que vai gerar no corpo do infectado um bulbo, um sangue negro que, ao estourar, prolifera por todo o corpo. A peste negra será responsável pela dizimação de 1/3 da população europeia. Então, aí está a trilogia: Guerra dos 100 Anos, a peste negra e a fome, que vão contribuir para a crise final da Idade Média. Sua superação vai se dar com a expansão comercial marítima europeia. Uma boa sorte, estude e até a próxima!